meus queridos, seja muito bem-vindo ao canal Small Group, o canal do conhecimento, o canal do seu pequeno grupo. Eu fico muito feliz por você mais uma vez estar participando desse pequeno vídeo, desse pequeno ensinamento, não para denegrir qualquer tipo de religião, não para colocar em prova qualquer tipo de crença, mas para mostrar o caminho da verdade a você, a sua família, aos seus amigos. Gostaria que você colocasse seus comentários após o término desse vídeo, se você gostar, e também pudesse se inscrever no canal, pudesse compartilhar, dar sua curtida, ativar o sininho de notificação, que o tema de hoje é um tema muito importante mesmo, né? Não só para mim, mas para você. O tema de hoje é batismo no Espírito Santo. Querido, nada mais do que uma pessoa como eu que vivi isso durante muitos anos. E só uma introdução aqui do que nós vamos falar hoje, né? Porque esse tema é muito sério. E eu escolhi um texto-chave para comentarmos aqui, que está em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Mas eu vou ler aqui para você, vou colocar também na tela para que você acompanhe. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Falar sobre o Espírito Santo também, vou tentar passar um outro vídeo para falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, sobre o dom do Espírito Santo com mais ênfase, porque o vídeo de hoje é mais que um pequeno conceito sobre o batismo no Espírito Santo. E também nós vamos levar como ênfase o dom de línguas, né? Porque aqui, se você observar aqui no texto, observa-se que houve um dia, né, na festa de Pentecoste, né, onde todos estavam reunidos, né, num só lugar, né, os apóstolos, os discípulos de Jesus, e que houve, na verdade, um evento demasiadamente importante. A Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Na verdade, em Atos dos Apóstolos, lá em sequência, que tipo de língua era essas que foi repartida aos apóstolos e aos discípulos? Vamos ler um outro texto, que é a sequência desse texto aqui, que é Atos capítulo 2, versículo de 5 a 11. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitando, vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Meu querido, para muitos cristãos, para muitos evangélicos, esse texto talvez não seja o suficiente para falarmos sobre o batismo no Espírito Santo, mas é um texto-chave para iniciarmos. Na verdade, hoje, como eu disse, talvez não possamos falar tão profundamente, explicando vários textos e também na tradução grega, né, como realmente está relacionado o dom de línguas com o batismo no Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui, e aí no final você vai deixar o seu comentário, a sua posição, né? Porque o seu comentário ele é de total relevância no meu canal.
E, como eu disse, não estamos aqui para criticar, mas estamos aqui para lhe ajudar, ok? Queridos, como eu disse, esse assunto é muito importante e muito sério, né? Talvez muitas pessoas não vão acreditar, talvez muitas pessoas vão criticar o assunto de hoje, mas é um texto que a gente precisa ter muita atenção, porque se for traduzido, se for interpretado de forma errada, isso pode se tornar até mesmo a prática de irregularidades contra a palavra de Deus, pode se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 32 diz que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem a que há de vir. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 32. Queridos, eu vivi uma época, na minha adolescência, quando eu me converti, e era justamente essas dúvidas em relação a isso, sobre o batismo do Espírito Santo. Quando que eu receberia o batismo do Espírito Santo? São perguntas que muitas pessoas até sabem responder, cristãos, baseados na Bíblia, mas outras pessoas que não conhecem tão profundamente a palavra de Deus, talvez tenham bastantes perguntas, dúvidas, questionamentos em relação a isso. Será que quando eu me batizo no Espírito Santo, a primeira manifestação do Espírito na minha vida é através, uma das manifestações, na verdade, é através do dom de línguas? A 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 11, se você quiser acompanhar, Paulo esclarece que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso, 1 Coríntios capítulo 12, 1 a 11. Que eles são distribuídos pelo Espírito como lhes apraz. Verso 11 diz isso. E que eles são sempre concedidos visando a um fim proveitoso, que é o verso 7. 1 Coríntios capítulo 14 também fala sobre isso, onde o apóstolo Paulo procura corrigir algumas distorções. O propósito essencialmente evangelístico desse dom, que é o dom de línguas, é bem definido não apenas na declaração de que a língua constitui um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, no versículo 22 do capítulo 14, 1 Coríntios, mas também no testemunho pessoal de Paulo ao asseverar: dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E, querendo ou não, ele diz aqui que ele falava em outras línguas. Essa palavra língua, gente, ela designada aqui, ela refere-se, não quero nem chegar a dizer, no grego é assim, no hebraico traduzindo, não. Eu quero dizer que essa palavra, no contexto dela, ela está significando idiomas. Idiomas no significado original dela. Quando ela foi traduzida para o português, ou significando, quando eu digo assim, eu falo 2 línguas. Eu falo inglês, francês. Eu falo 5 línguas: inglês, francês, alemão, eu falo próprio português e falo espanhol. Então, línguas, nesse sentido, gente, é questão de idiomas. Mas por que foi manifestado o dom de línguas na época apostólica, na primeira igreja, na igreja primitiva? Porque, irmãos, muitos dos apóstolos, muitos dos irmãos convertidos nessa época, querendo ou não você acreditar, ou sim acreditar, eles nem tinham formação acadêmica. Em nossos dias é como se eles não tivessem nenhum ensino fundamental. Muitos eram pescadores. Sim, alguns eram pessoas instruídas, mas outros não. Então, imagine só a quantidade de idiomas que na época tinha na igreja primitiva, pessoas de outros países, como a Bíblia fala em Atos capítulo 2, pessoas de outros
Outros estados, de outros países, eles vinham a Jerusalém uma vez por ano, na época de Pentecoste, na festa de Pentecoste, para adorar a Deus. E eles falavam outros idiomas. Então, é necessário a manifestação do Espírito Santo nos apóstolos para que eles pudessem transmitir a mensagem de Cristo a essas pessoas que não conheciam. Então, era uma ótima oportunidade. Era uma grande oportunidade que Deus estava concedendo aos apóstolos para que eles pregassem a palavra de Deus. Portanto, a importância do dom de línguas para transmitir a palavra de Deus, ela é demasiadamente grande. Isso é uma outra discussão que podemos relatar posteriormente, por que não é manifestado hoje o dom de línguas. Sim, existe ainda o dom de língua? Existe sim o dom de línguas, mas vamos entender que tipo de dom de línguas que nós estamos falando, tá, gente? Então, como eu disse, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, algumas pessoas elas pegam esse texto e passam a dizer que essas línguas que são faladas hoje em dia nas igrejas pentecostais, nas igrejas querendo avivadas, elas são línguas de anjos, que Deus concede através do batismo do Espírito Santo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Queridos, essa expressão ainda que, queridos, para quem gosta, para quem é um professor de língua portuguesa, essa expressão ainda que, ela é uma conjunção. Pode-se dizer que até é uma conjunção concessiva, porque ela pode ser substituída pela própria palavra embora. Portanto, a ideia que está dizendo aí no texto não quer dizer que ele está falando a língua dos anjos, o dom de língua dos anjos, não. Ele está dizendo que ainda que, embora eu falasse, é uma concessão, embora se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse o amor de Deus, se eu não tivesse o amor, isso não vai significar nada para mim. Não interessa, eu posso ter $1 milhão, 10 milhões de dólares aqui comigo, se eu não tiver o amor de Deus. Ele está querendo dizer, nada desse dinheiro, nada dessa língua, nada desse idioma, ou nada dessas riquezas do mundo serão nada. Porque o amor de Deus realmente se encontrava no apóstolo Paulo, como se encontra também em sua vida. Mas o que vemos em nossos dias é algo um pouco diferente. Então isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu vivi isso. E eu sou testemunha ocular disso. Quando você passa a entender, estudar a palavra de Deus, quando você passa a entender, estudar a verdade de Deus na Bíblia, juntamente na Bíblia, lendo a Bíblia, você passa a entender o que Jesus quer transmitir para a sua vida. Então, essas línguas que vemos hoje nessas denominações, sem citar nomes, elas são chamadas línguas estranhas. Línguas que as pessoas não conseguem entender, ou seja, não tem significado algum. Qual é o objetivo de falar a língua dos anjos para edificar a si próprio? Mas é um contexto. Não, mas para se edificar, lógico, porque a pessoa, quando ela fala inglês, um exemplo, eu vou para um lugar onde da minha igreja, ninguém fala inglês. E se eu pregar lá em cima em inglês, ou alemão, ou sei lá, nigeriano, uma língua realmente que as pessoas locais que falam língua portuguesa, como é que elas vão entender? Então, ou seja, aquilo que eu estou falando naquele momento, pregando a palavra de Deus naquele outro idioma, em outra língua, ou seja, só vai edificar a mim mesmo. É isso que a Bíblia está querendo dizer, irmãos. Não essa questão do que está acontecendo nas igrejas locais, nas igrejas mundiais. Queridos, você pode acreditar ou não, mas essas línguas estranhas também são faladas no Espiritismo. E eles chamam de dons mediúnicos. Não estou questionando se você tem esse dom. Queridos, o Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma branda.
de uma forma pacífica, a fim de lhe proporcionar seus dons. Então, como que pode? Pense comigo aqui, como é que pode o Espírito Santo entrar no ser humano, habitar no ser humano de uma forma grotesca, de uma forma violenta? Queridos, Ele é nosso Deus. Jamais Ele vai querer o mal para você. Eu quero que você entenda dessa forma. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 a 11. Como é que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo? Através dos dons, irmãos. Pela fé. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Queridos, vamos imaginar que Deus queira lhe enviar para um país muito distante do Brasil, um país bem distante mesmo, de um outro idioma, de uma cultura diferente, mas Deus quer lhe enviar para que você pregue a palavra de Deus. E essa língua que é falada nesse local, ela é um idioma que nem você mesmo entende, nem você mesmo consegue enxergar. Mas mesmo assim você vai pela fé nesse local. E quando você chega nesse local, irmãos, e aí pela fé você passa a pregar a palavra de Deus, aquelas pessoas, elas passam a lhe entender. Você está pregando lá a palavra de Deus e elas passam a lhe entender. E você imagina, meu Deus, mas eu falo somente língua portuguesa. Eu não falo esse idioma. Mas mesmo assim, essas pessoas passam a entender quando você prega a palavra de Deus. Irmãos, esse exemplo que eu estou querendo dizer era justamente o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Não estou dizendo que Deus não possa dar esse dom novamente à igreja local. Se houver necessidade, como a Bíblia diz, visando ao bem comum, aí sim Ele vai lhe passar esse dom. Tudo para a honra e glória do Senhor. Eu espero que Deus tenha iluminado a sua mente através desse estudo. E que se você está seguindo um caminho oposto ao que foi ensinado hoje, irmãos, ainda há tempo de você entregar a sua vida ao verdadeiro Espírito Santo, a seguir os mandamentos de Deus e a crer em Cristo Jesus como seu único Salvador e Mediador. Quero agradecer a você, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E até o próximo vídeo. Não deixe de comentar, se inscrever no canal e deixar o Espírito Santo entrar em seu coração através da Palavra de Deus.